Agora a exploração existe, ponto. A exploração existe. Algumas pessoas enxergam, outras ainda não. É uma questão de conscientização. Conscientização. Não interessa se você ganha bem, se você ganha mal. Se você reproduz o capital e se você não é um capitalista, você está inserido numa relação onde você é explorado. Nessa semana agora, gente, também circulou bastante um trecho, né, de um podcast com a participação do Paulo Galo, né? E eu quero fazer aqui alguns comentários. Primeiro a gente vai assistir esse trecho aqui, rodou bastante, mas eu acho que cabe aqui alguns comentários. Então eu vou querer continuar com o iFood. Então, beleza. Então a gente vai fazer a iFood deixar de existir. Você não tem consciência pra isso, irmão. Se você não tem uma consciência pra entender que você não pode dar um tapa na minha cara, eu preciso te forçar a não dar um tapa na minha cara. Eu só quero comprar no iFood, eu não quero bater na sua cara. Eu só quero pagar mais barato. Não é mágica, irmão. Perceba como opera a ideologia, né? É a ideologia, né? É aquela frase que é atribuída ao Mark Twain, né? Que de vez em quando circula aqui pela internet, né? Libertei não sei quantos escravos, teria libertado não sei mais quantos se eles soubessem que são escravos, não é isso? E a ideologia que faz isso. Faz com que o escravo não se perceba enquanto escravo. E pior, faz o escravo defender quem o açoita, né? É muito triste, mas não é algo que nos surpreende, ao contrário, é algo que a gente repete até para que a classe trabalhadora não se revolte contra os próprios trabalhadores que repetem esse discurso ideológico, que é o que a gente está vendo aqui. E por sorte, o Galo está mandando muito bem, como a gente vai ver agora aqui na sequência. Não é mágica. Você não aperta o botão e um hambúrguer aparece. Você aperta um botão e muita gente é explorada. Não, o iFood tá arrancando 30% do restaurante e o restaurante não tá aguentando pagar o salário dos funcionários, do cozinheiro, e tá tratando mal, tá precarizando aquele povo. E aí o iFood tá precarizando o atendente de telemarketing. E aí o iFood tá precarizando. Não é mágica, mano. Você não aperta um botão e o negócio faz assim, ó. Pum. Bacana como o Galo é um típico intelectual orgânico, né? A vivência do cara, a experiência do cara e a relação dele com a classe que ele está inserido, né, enquanto classe trabalhadora, a categoria que ele está inserido enquanto categoria dos entregadores, que é talvez a classe mais proletarizada, né, nessa uberização que é a gig economy, né, do século XXI. Como ele percebe, por exemplo, que a facilidade trazida pelo iFood necessariamente implica na maior relação de exploração sobre o trabalho, que não explora apenas o entregador, explora o pequeno comerciante, explora a lancheria, o restaurante, o atendente de telemarketing. Tudo isso acaba tendo uma carga maior de exploração em função dessa elevação na produtividade obtida a partir da tecnologia, né? Que é aquilo que se aproveita a plataforma digital, que é o iFood. Ou seja, a tecnologia acaba aumentando a produtividade às custas da maior exploração da força de trabalho. E é tão somente isso que o Galo está tentando colocar aqui nessa discussão. Olha, você aperta um botão e chega o seu lanche. Mas você não está enxergando nesse processo o fetichismo da mercadoria, que esconde toda a relação de exploração para que você aperte um botão e chegue o seu lanche. Você está preocupado em apertar um botão e lanchar, e de preferência por um preço menor. O que você não enxerga é que, para que você aperte o botão e lanche por um preço menor, uma cadeia de exploração inteira está sendo construída. E essa exploração não é uma questão moral. Não é uma questão moral. É isso também que a gente vai ter que entender aqui no restante dessa discussão. Não é mágica, mano. Eu não acredito que todo cara que faz hambúrguer lá na chapa acha que é explorado, mano. Tá entendendo? Eu não acredito que o cara que faz hambúrguer acha que é explorado. Garanto que esse cara que tá falando aí também não se percebe como um indivíduo explorado. De fato, ele não deve se perceber, o cara que tá na chapa não deve se perceber. Mas se o trabalhador percebesse a exploração, nós já tínhamos feito a revolução. Mas o trabalhador justamente não percebe a exploração por causa da ideologia, que diz para esse trabalhador que ele é livre, que ele pode empreender, que a relação de trabalho dele é uma relação de troca, onde
ambos estão acordando algo que está disponível no mercado. O que está implícito aí? Uma relação que não é entre iguais, é uma relação de subordinação, onde o patrão ele tem uma situação privilegiada, onde ele pode escolher o funcionário. Porque há um desemprego muito grande, fazendo com que muitos queiram o trabalho. Enquanto que o trabalhador está numa situação onde ele não pode escolher o patrão, porque ele é obrigado a aceitar a vaga de emprego que aparece. Percebem? E eu também não acredito que todo escravo que na época era escravizado achava que era um escravo. Tudo bem, mas você tá dizendo pra mim que você tem mais consciência do cara que tá fazendo o hambúrguer e acha que não é explorado? Não pode, mano. Você não é o cara que determina qual é o nível de exploração que uma pessoa vive. Aí é outro assunto. Assim, Nível de exploração é outro assunto. Agora a exploração existe, ponto. Exploração existe. Algumas pessoas enxergam, outras ainda não. É uma questão de conscientização. Conscientização. Não interessa se você ganha bem, se você ganha mal. Se você reproduz o capital e se você não é um capitalista, você está inserido numa relação onde você é explorado. Saca? É isso que o Galo está tentando explicar aqui. Se você não é o explorador no capitalismo, você é o explorado. Então cabe à classe trabalhadora entender a exploração para poder se libertar da exploração. E é isso que o Galo está tentando fazer, mandando esse tipo de ideia para a categoria e para a classe trabalhadora como um todo. E do outro lado a gente está vendo um trabalhador que simplesmente está lutando pelo direito de continuar sendo explorado. Percebam a crueldade do capitalismo, gente. Onde um trabalhador vai para um debate defender o seu direito de ser explorado, negando que existe exploração porque não percebe, porque o chapista lá não percebe, porque o motoboy não percebe. O fato das pessoas não entenderem como que acontece a reprodução do capital não muda a natureza da reprodução do capital. E a ideologia opera justamente para esconder essas relações de trabalho. Esse é o fetichismo da mercadoria. A pessoa quer apertar um botão e comer um lanche. Ah, mas se isso aí envolve toda uma rede de exploração do trabalho, paciência. Isso para mim é uma facilidade. Depois eu posso aqui continuar vendendo a minha força de trabalho e ser explorado, porque pelo menos eu vou poder apertar um botão e receber um lanche. Como é cruel, né, gente? Por isso que é tão importante a nossa luta. Aí é outro assunto. Não, mas é porque você tem uma ideia de exploração que atinge todo mundo. Certo. Então, se eu sou um trabalhador e eu só quero trampar fazendo um hambúrguer, certo, e pra mim tá bom, certo, pagar meu aluguel, fazer meu churrasquinho no final de semana e tal, certo, pra mim tá... Sabe, é a mesma coisa, né? Se nós estivéssemos falando do tempo da escravidão aqui no Brasil, certamente teria muito escravizado que pensaria assim, olha, eu sou escravizado mesmo, eu moro numa senzala, então assim, eu não quero me incomodar. Porque se eu lutar, se eu falar, se eu espernear, se eu tentar fugir, eu posso ser morto, eu posso ir parar no tronco, eu vou piorar a minha vida. Então a única coisa que eu quero é ir lá, cortar minha cana numa boa e depois dormir na senzala numa boa. É isso que ele está dizendo. Se a gente voltar um pouquinho mais para trás, a gente poderia dizer assim, olha, eu sou um servo da gleba. Muito bem. Eu posso me revoltar com essa situação degradante, com essa miséria, com essa imundície, com esse monte de doença, com essa vida de trabalhar de sol a sol, né? Eu posso me conformar com isso, dizer, olha, a minha vida é assim mesmo, então eu vou simplesmente ir lá, lavrar a gleba, depois eu vou para a igreja, e depois eu vou comer a minha lavagem, depois eu vou morar em meio às pulgas e aos piolhos. Melhor assim, porque se eu me revoltar contra isso, eu ainda vou ser penalizado, eu ainda vou ser castigado, eu ainda vou ser expulso do feudo. Tá entendendo que é rigorosamente a mesma coisa, gente? Entender o sistema é o primeiro passo para a gente entender como que a gente é explorado. Quando a gente entende como que a gente é explorado, não significa que a gente possa automaticamente deixar de ser explorado.
Esta consciência não faz com que a gente deixe de vender a nossa força de trabalho, mas faz com que a gente comece a perceber a necessidade da mudança. E aí a gente busca organização. E aí a gente começa a pensar no futuro. Por isso que o Galo tá aqui dando uma aula pra gente de conscientização. Dizendo, mano, presta atenção, cara. Se a gente continuar com essa cabeça, a gente vai continuar sendo esmagado. A gente tem que perceber qual é a real e se unir. Basicamente é isso que ele tá dizendo aqui. Tá bom, mano. Certo. Eu não quero mais do que isso. E se eu aí vem você de fora falar pra mim, não, mano, você é explorado. Mano, não sou explorado, eu quero ganhar isso aqui. Posso? Então, Paulo, mas não é o cara que você olha falou que lá louco. no sistema planificado? Então, mas Vai ter o que vai você querer falou só pra fazer mim? um hambúrguer. O que você falou pra mim? O que você falou pra mim lá naquele coisa? Você falou assim, não vai ter o cara que quer, vai ter um monte de vagabundo que não vai querer e tal. Eu não, eu fui o contrário. Eu falei, as pessoas vão querer avançar. Então não é que eu tô iluminando essa pessoa e tô falando, mano, eu sou mais consciente que você e o que você tá fazendo não é bom pra você. Eu tô chegando nessa pessoa e dizendo assim, você tá trabalhando 12 horas pra ganhar um salário mínimo. Eu tô trazendo uma coisa que você vai trabalhar 8 horas e vai ganhar um salário mínimo e meio. Então não é que eu tô chegando com mais consciência, eu tô chegando com uma coisa melhor. Eu tô chegando com Palmares, irmão. Então não é que eu fui pra Palmares... Muito foda essa frase. Tô chegando com Palmares. Assim, tu tem que oferecer pra classe trabalhadora concretude. E é isso que o Galo tá dizendo. Olha, não tô aqui trazendo uma ideia abstrata. Não, eu tô trazendo uma questão concreta. O que a gente pode fazer pra melhorar concretamente a vida da gente? Eu tô chegando com Palmares. Muito foda essa frase, né? É aquela coisa, o escravizado pode ficar na senzala, né? E ficar lá conformado, ou ele pode fugir e encontrar Palmares. E lá não vai ser uma maravilha. Lá ele vai continuar trabalhando o dia inteiro, mas lá ele vai saber que o produto do trabalho dele fica com ele. Ele sabe que lá vai ser difícil, que Palmares pode cair, pode ser atacada, cair, mas ainda assim é aquilo ali, né? É melhor. É melhor. É um sentimento de liberdade. Então o Galo diz, olha, eu tô chegando com Palmares, eu tô oferecendo concretude pro trabalhador. Diz, olha, se nós controlarmos o app, que é simples da gente ter essa tecnologia, se nós impusermos regulamentação sobre essas empresas que são bilionárias, a gente vai conseguir mais direitos para os trabalhadores que fazem o trabalho de entrega, né? Além de trabalhar com a conscientização de que todo o processo depende da força de trabalho. Então é brilhante a fala do Galo. Tem o Palmares e tô dizendo pra você, ó, mano, eu tenho mais consciência que você que é escravo. Eu só tô dizendo, tem um lugar, irmão, tem um lugar ali onde você pode comer o que você planta. Ninguém estrupa a sua família, ninguém nada, é só isso. Você acha que se você oferecer, reduzir a jornada de trabalho do chapeiro e pagar um pouco mais, ele não vai querer? Ele vai dizer, não, prefiro outro, eu prefiro me fuder. É isso aí. Então, assim, eu acho que esse trecho ele é muito revelador, né? Primeiro, mais uma demonstração da potência, né, do camarada Galo enquanto um comunicador, enquanto um agitador, enquanto um intelectual orgânico, né? Porque a galera às vezes acha que o intelectual é aquela samambaia de academia, né? Que tem que ter lido muitos livros, que falam português correto. Não. Isso é um tipo de intelectual. Eu gosto muito mais desse outro. Que pensa o mundo, e esse é o verdadeiro trabalho do intelectual, pensar o mundo a partir de uma visão crítica a qual ele está inserido. Por isso a gente fala em intelectual orgânico. Você pensa o mundo a partir da realidade que você está inserido. E aí você consegue produzir muito mais discussões críticas do que muitas vezes muitas pesquisas acadêmicas pomposas conseguem. Você consegue muito mais além. A partir dessa conexão com a realidade que eu entendo que o camarada Galo tem.